Vamos seguir esse bate-papo com um tópico, né, um ponto nevrálgico aí dentro do diagnóstico por imagem, que é a solicitação, né, a requisição, o preenchimento do pedido que vem por parte do clínico, do veterinário, para nós que realizamos o diagnóstico, a imagem efetivamente, e ou o laudo, no nosso caso da teleradiologia, né, só para a gente entender um pouquinho, como a gente recebe já as imagens prontas, obrigatoriamente o nosso sistema tem um campo de preenchimento dos dados daquele paciente e um campo que é o histórico, né, onde a gente deveria receber um mínimo aí de informação de anamnese ou do exame físico ou do que está acontecendo, uma suspeita clínica, mesmo que ela não seja respondida, mas alguma coisa que nos oriente na interpretação daquele exame. Infelizmente nem sempre isso acontece, eu diria assim que quase nunca. Né? Complicado. É bem complicado para nós que ficamos limitados na nossa interpretação, mas eu quero que você aborde aí o ponto legal disso. Né? Acho que para começar a gente pode falar da formalidade em si do documento, que é aquele que dá o start na necessidade de vocês de fazer o laudo, né? Então essa solicitação, a formalidade desse documento, ele já deve hoje, que a gente já tem normativa nesse sentido, obedecer ao que diz a resolução 1374. Então a gente precisa de data, de assinatura, identificação do animal. Então existem alguns pré-requisitos que muitos veterinários, principalmente aqueles que ainda fazem requisições no papel, Sim, deixam de observar. E aí chega até o estabelecimento se recusa a fazer esse exame, o cliente fica insatisfeito. Então pensa na dificuldade que a gente tem hoje em dia de tempo e a pessoa ter que voltar, e isso traz um grande desgaste e uma impressão ruim para os clientes. Uma desorganização, né? De um descaso. Exatamente. Isso já, por si só, já é um problema. E aí quando a gente tem essa dificuldade de obter um histórico, a gente tem muitos outros problemas que a gente poderia ficar horas falando só dos possíveis desdobramentos de não ter um histórico. De uma ausência de informação. De informação para vocês laudarem. O primeiro que me preocupa não faz o histórico ou não descreve o histórico por quê. Então, minha primeira suspeita, não sabe. Então, a gente poderia estar falando de um profissional que não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Isso pode... E pedindo um exame à revelia. Um exame que talvez seja desnecessário, né? Isso também já geraria um outro problema. Ou então, aquele profissional não fez nenhuma anotação em prontuário. E que por si só... Sim, já é um tema que a gente poderia falar outro dia, só do prontuário. Então, a gente tem aí um cenário crítico. Por que não tem um histórico? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que prejuízos podem trazer essa ausência ou inércia do profissional em colocar esse histórico na solicitação? Bom, a gente tem mais chance de não chegarmos num diagnóstico correto, dessas informações não traduzirem, ou ausência de informação não traduzir talvez uma qualidade desse laudo, e isso repercutir depois num tratamento ineficaz. Então tem muitos cenários e que no final de tudo isso pode repercutir numa insatisfação do cliente, num processo judicial, num processo ético, numa exposição em rede social. Hoje está comum, a gente tem que tirar da cabeça isso, Gabi, porque eu já ouvi isso inclusive de pessoas importantes, que o profissional da imagem não vai para o polo passivo de processo. Não vai, a gente até conversou na outra vez, eu tenho medo e eu falo isso, eu falo para a equipe, falo para meus alunos, falo, na hora que estiver rolando todo um processo, a tua assinatura está lá, naquele laudo, porque você assinou. E às vezes eu acho sim que a gente tem uma responsabilidade, porque hoje em dia até o laudo tem essa configuração de impressões diagnósticas, né, onde a gente descreve tudo que está naquela imagem, mas a gente tenta dar uma conclusão, uma impressão das possibilidades, das hipóteses diagnósticas, exatamente para auxiliar aquele clínico. Mas no fim, se você não tem a informação, você tem um leque de hipóteses diagnósticas enormes, o quanto você está realmente contribuindo com aquele diagnóstico, e no fim, se você acabar aí no meio
uma papelada de processo, tá lá a sua assinatura, dando uma hipótese diagnóstica que às vezes é em cima de um histórico que você não teve. Né? A questão toda é que é muito complicado isso, porque mas não deveriam ser motivados a fazer dessa maneira porque podem estar num polo passivo de processo. Não, porque gera prejuízo ao animal. Isso é o primeiro ponto, gera prejuízo animal. Que é o objetivo comum, é exatamente isso. O objetivo comum, se a gente for pensar, o primeiro de tudo, é o reestabelecimento da saúde. E só para vocês entenderem, o nosso paciente. Hoje, pelo menos alguns casos que eu tenho, o motivo do profissional da imagem estar no polo passivo do processo é questionamento a respeito da conduta do profissional. Porque em vários momentos o cliente hoje, totalmente diferente da medicina veterinária de 30 anos atrás, o cliente sabe, ele tem informação e ele questiona. E aí ele entende que aquele exame talvez não tenha sido necessário. E às vezes o exame custa caro. Sim. Então ele quer entender o porquê disso. Aí vem o entender o porquê. Suspeita diagnóstica. E só para que vocês... Novamente, reforçando, entendo a necessidade de ter tudo em prontuário, lá no artigo 9º da Resolução 1321 está escrito o que deve conter o prontuário clínico mínimo. E tem lá, hipótese diagnóstica, previsões, e aquilo deveria constar. E é só uma reprodução para a solicitação que você recebe. Então, tem muitos desdobramentos que, de novo, não é telemedicina. A telemedicina está na ponta disso, que o veterinário desconhece. Então, acha que pode não preencher prontuário, ele acha que não precisa colocar tudo isso. Número 1, deveria, porque é uma obrigação ética dele fazer isso. 2, isso traz prejuízo para todo mundo nesse relacionamento. E quando a gente fala de exames, e muitas vezes esses exames não são baratos na medicina veterinária, eu sempre brinco que, diferente da medicina humana, na medicina veterinária a gente torce para dar errado. Por quê? Porque o cliente torce para aparecer alguma coisa porque precisa pagar. E o veterinário para justificar o pedido. Sim. Então, quanto mais você precisar, né, a respeito daquela solicitação, melhor para você depois. Então, menos chances da gente ter um eventual problema no futuro. Você sabe o que a gente ouve muito, assim, eu vou falar na forma com que a gente trabalha, né? Que é justamente recebendo as imagens. E os nossos clientes são hospitais, são clínicas, às vezes são centros de diagnóstico. Então, o que acontece? Quem preenche a solicitação e nos encaminha é quem realizou a imagem. O cliente às vezes é externo. Ele não foi atendido nesse hospital, ele não foi atendido nessa clínica e ele provavelmente não foi atendido no centro de diagnóstico. Ele chegou ali para realizar a radiografia, para realizar a toma, a ressonância. E aí ele veio para realizar e ele não veio com histórico. Então, essa solicitação que a gente fala no papel e que deveria, ao meu ver, vir carimbada, assinada, datada, preenchida e com a suspeita, ela não chega muitas vezes para quem realizou a imagem. Porque quando o atendimento é no próprio hospital, que é o nosso cliente, a gente consegue ter um contato e falar assim, olha, me dá mais informação. Né? A gente tem canais de atendimento em que a gente acaba puxando essa informação que a gente precisa. Mas quando vem de fora, às vezes a gente recebe assim, olha, veio raio-x para avaliação de tórax. Fala, não me diga, porque é uma imagem de tórax, tá? Mas fale mais sobre isso. E você não tem informação porque não veio nenhum histórico. Não veio nada, não veio nada preenchido na solicitação. Então, isso é um sofrimento para nós, o diagnóstico por imagem, né? Para todos os colegas da área, eu acho que essa é uma das queixas assim, recorrente. Quem faz ultrassom, então, recebe lá na requisição abdômen. Então, a gente entra no porquê disso. É isso que é grave, porque isso pode estar simplesmente mascarando uma conduta imprudente mesmo, de não saber o que tem, então vamos pedir para fazer qualquer coisa, porque eu não sei exatamente como agir. Exato. Vamos ver se você me diz alguma coisa, né? Devolve o problema. Então, você me diz alguma coisa, né? Deveria ser o contrário. Exato. Eu tive uma colega, só, né, mostrando assim, ilustrando, uma colega ultrassonografista, quando eu trabalhava no centro de diagnóstico, o clínico ligou para ela e falou, eu te mandei um caso, você fez o ultrassom e não deu nada. Ela, sim, não tinha nada. E ele falou, você não me ajudou em nada. Isso é muito complicado. Ela falou, não, eu te ajudei num monte de coisa, até achei que a saída dela foi boa. Ela falou assim, olha, o fato dele não ter nada, eu excluí
uma série de coisas, assim, então ele não tem um cálculo em bexiga, ele não tem uma neoplasia, ele não tem, ela foi discorrendo tudo, ele não tem nada disso, então agora você junta todas as informações que você tem, que eu não tenho, elimina todas essas possibilidades que eu eliminei para você com um laudo que a gente chama NDE, né, nada digno de nota. Então, assim, existe uma cobrança de que a gente resolva o problema. Que apareça o problema. Que apareça o problema. Torcer para dar errado, exato, tem que torcer para ter uma doença. Exatamente. É essa a questão, porque muitas vezes o que está por trás disso é essa insegurança no saber conduzir o caso. Não, e a gente já ouviu isso, eu já ouvi isso, tipo assim, não coloco a suspeita porque eu não sei o que tem, mas... São suspeitas. Exato. Ela não precisa se confirmar. Não é um diagnóstico conclusivo. Ela não precisa se confirmar, ela pode ser excluída, inclusive. Isso. Olha, eu estou solicitando esse exame porque eu quero excluir essa possibilidade diagnóstica. E tudo bem. Então parece que eles têm que acertar, né? Porque há uma cobrança, né, velada sobre isso. Tem que acertar, não. A gente está tentando chegar a um diagnóstico. E o que precisa dentro desse conceito todo do problema da solicitação é que todo mundo, desde o veterinário até a empresa, a quem lauda, todo mundo tem que entender que existe um risco jurídico e ético envolvido. Então, não é porque você só fez a solicitação que você nunca vai ser responsabilizado sobre isso. E talvez o seu papel seja o mais importante nesse contexto todo dessa assistência que está sendo prestada ao animal. Porque você que está fisicamente avaliando, você que está sabendo o porquê de solicitar ou não, ou deveria saber. Sim, então, justificar, né? Justificar a necessidade do exame, até porque na maioria das vezes isso gera um custo para o cliente. Claro. Então, a gente tem que só levar essa importância e a noção de responsabilidade para o profissional que está lá. Que está lá pedindo, solicitando e mostrando para ele que quanto mais informação a gente tiver nessa solicitação, mais fácil a gente chega num diagnóstico e num tratamento efetivo para esse animal. E menos, obviamente, riscos jurídicos, éticos e hoje a exposição em rede social, né? Que aí já é um outro problema, né? Um outro caos. Inclusive é uma moeda até de ameaça, né? Falando, eles já ameaçam e fazem, né? Exato. E o cliente hoje, é muito comum encontrar relatos de clientes falando, o veterinário, ele me pediu 800 exames. Então, o fato de pedir tem que ter um contexto de mostrar a necessidade. E se ele conseguir a justificativa, certamente a tua solicitação tem isso também. Seria só reproduzir o que está no prontuário para a solicitação. Não deveria ter problema nisso. A questão é que se a solicitação vem vazia, provavelmente o prontuário também está. Então a gente já tem, na verdade, um combo de problema aí, né? E que precisa de uma reeducação da classe para entender a importância desse aspecto da inércia na questão do preenchimento da solicitação. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Gente, se vocês estão gostando, comentem. Coloquem aqui também suas contribuições, né? As suas dúvidas, ideias para outros tópicos. Eu agradeço a Renata. Obrigada. E a gente vai seguir com mais dicas fofas. Dicas fofas sobre o direito, telemedicina e veterinária.